Comecei a gravação aqui. Vocês estão conseguindo ver? Aham. Hoje eu vou falar um pouco de local storage aqui. Vocês já chegaram a mexer com isso? Eu não. Também não, mano. Local storage nada mais é do que o armazenamento do, do nosso próprio browser, sabe? Então, por exemplo, se eu vier aqui e mandar inspecionar o console aqui e vier aqui em armazenamento, aqui vai ter vários tipos de armazenamentos, né, do nosso próprio navegador. E aqui vai ter um local do próprio Jitsi, tá vendo? Que ele faz uma espécie de cachê, né? Então, às vezes o cara quer guardar alguma coisa aqui que ele não precisa bater na API, por exemplo, pra pegar algum dado. Já tem esse dado aqui, entendeu? Já facilita. E aí tem também armazenamento de sessão, mas a gente não vai abordar aqui. Também tem o de cachê e os cookies. Mas o que a gente vai ver mesmo é o armazenamento local, local storage, que a gente vai usar como se fosse um banco de dados, né? Numa aplicação bem simples. Só para vocês começarem a ter o entendimento, né, de como a gente usa o banco de dados. Bem, na forma bem abstraída mesmo. Aqui eu fiz um cheat sheet da vida, né? Só umas informações aí que vocês devem ter baixado lá. Que eu já expliquei o que é, mas vocês podem complementar aí depois, lendo em casa depois, né? Como usar, para usar ele é bem simples, a gente usa esse método dele, uma função que chama setItem, e aí a gente pode guardar alguma informação que a gente quer mesmo no navegador, né? Do usuário que está acessando. Lembrando que essa informação aqui, esse setItem, é para mim, né? Para quem está usando aqui no navegador meu, por exemplo. Aí aqui quando eu quero pegar alguma informação eu uso esse getItem, né? É bem simples mesmo. Só que nessa função setItem, tá dando pra ver aí, galera? Tá meio ruim. Tá show, tá show. Beleza. Aqui nesse setItem a gente vai passar dois parâmetros, né? O primeiro parâmetro é a chave e o segundo parâmetro é o valor. Então a gente poderia guardar, por exemplo, nome João. Assim como a gente poderia guardar um número, ou poderia guardar um objeto, ou um array de objetos. Também dá para fazer isso. E aqui depois, quando eu quiser pegar esse dado, é só eu pegar o getItem e ele vai me dar esse dado se esse dado existir. Então, mesmo que eu entre num site que tem o local storage, que nem o Meet ali, fechar o site e entrar de novo, eu vou ter essa informação que a gente colocou aqui, entendeu? Se a gente procurar lá João, ele vai ter. Só vai dar algum problema se o cara limpar o cachê do website. Aí ele não vai conseguir ver nada. Por isso que é uma solução bem básica, né, pra gente começar a entender como funciona o local storage. Porque mais pra frente a gente vai usar um banco de dados, né, que é o mais indicado. Quanto à deleção, a gente usa o remove item ou clear para limpar tudo. Remover o item ele só vai remover a chave, né? E aquele clear vai limpar tudo, local storage. E aqui a gente vai usar uma situação real, de real utilização, né? Lembrando que real, eu falo uma situação bem simples. Quando a gente está aprendendo com HTML e JavaScript, geralmente a gente faz um to-do list usando o local storage. E depois vocês podem até passar esse to-do list para um banco de dados, que nem o Node.js, por exemplo, usando não, para um banco de dados Mongo, né? MongoDB da vida. E aí você usaria o Node para chamar, para disponibilizar umas APIs e fazer essa conexão com o Mongo. A gente pode fazer isso aqui também até para frente. Antes da gente aprofundar mesmo nessa tarefa, né, que é um to-do app da vida, vamos
lembrar aqui alguns pontos, né? O array, por exemplo, é uma lista, uma coleção de elementos ordenados. E a gente vai usar esse array junto com o objeto. Objeto que tem as propriedades que se encaixa muito no que a gente quer aqui, né? Porque vamos supor que a gente tem uma lista, essa lista vai ter uma descrição, por exemplo, um, pode ter um título, tem que ter um ID único para a gente ver onde que está, né, essa lista para a gente deletar e editar. E pode ter várias outras coisas, né? Depende de você. Então o objeto cai muito bem nesse tipo de estrutura para a gente utilizar. Por isso que aqui, né, se vocês quiserem dar uma lida depois, eu resolvi usar um array de objetos. Também tem outras soluções, dá pra gente usar outras soluções sim, mas a solução mais simples é um array de objetos. Você poderia usar também um map ou até um set, que eu não expliquei ainda, porque já é algo mais complexo e poderia atrapalhar um pouco o aprendizado seus. Aqui eu falo um pouco sobre JSON, que nada mais é do, do, do que uma notação de objeto, né? Tá aqui, Object Notation. Mas o JSON, ele basicamente ele vai servir para a gente enviar requisições muitas das vezes, né? E também ele serve para esse caso do como é que chama? Do local storage. Porque aqui a gente vai guardar meio que em string, a gente vai guardar esses valores nossos. E quando a gente guarda alguma coisa em string, a gente tem que transformar esse array de objetos em uma string. Então a gente tem que usar esse método aqui, ó, JSON stringify, que vai pegar um array de objetos e transformar em uma string. Só que depois, quando a gente quer pegar esse valor de volta, a gente tem que dar um parse, que chama JSON.parse. E esse parse vai pegar uma string, né, como está aqui, e vai retornar como um objeto. Por que a gente usa assim, né? Porque quando você dá um parse, a gente consegue acessar o nome, por exemplo, por nome. A gente coloca JSON, nesse caso aqui, objeto, né, ponto nome. A gente consegue acessar. Ou objeto ponto idade. Se tiver como string, a gente não consegue acessar, porque é uma string. Não faz sentido. E a gente tem que colocar em stringify, porque nós não conseguimos guardar no local storage um objeto assim, puro, né? Assim dizendo, puro. Mas, beleza. Tô correndo aqui, galera. Como é que é? De boa? De boa. De boa. Porque eu queria passar esses métodos aqui, porque é o que a gente vai utilizar, né? E queria relembrar também um pouquinho de array de objeto e de array de objetos. Beleza. Se vocês quiserem dar uma lida aí também, eu passei o conteúdo lá. Sossegado. Aí eu, botando a aplicação dos conceitos, né, ali de cima, eu queria começar a entender, antes de programar, a gente tem que pensar em alguns fatores, né? Qual que seria a estrutura das tarefas. Então, o que essas tarefas teriam, né? É uma parte do que um PO faz, mais ou menos. Ele analisa o pedido do cliente, né? E a gente analisa a tarefa toda e vê, quebra em partes. E nessas partes a gente determina o que precisa ter no nosso site. Por exemplo, eu não pego um site assim e já vou programando que nem louco. Não, o certo é a gente quebrar em pequenas partes, né, para simplificar esse entendimento, né? E quebrar em pequenas tarefas, né? Até a metodologia ágil é assim, que a maioria das empresas trabalham. Até também para simplificar tudo. Aqui eu pensei na estrutura como tendo um título, um conteúdo, um ID e uma data. Então a gente vai ter uma lista de afazeres, né, um to-do list. E aí o cara vai colocar um título lá, fazer compras. No conteúdo dessa to-do list, né, vai ter assim, devo ir fazer compras no mercado do Juquim, alguma coisa assim.
e uma data para esse afazer, né, da pessoa ser feito. É, a gente tem que mostrar essas tarefas na renderização do website. Então, quer dizer que além dessa estrutura, a gente vai ter que persistir esses dados. A gente faz isso utilizando o, o nosso local storage, né, que a gente está abordando a tarefa de hoje. Então, quando a gente usa o local storage, a gente consegue persistir esses dados no navegador da pessoa. Lembrando que é uma solução paliativa e o correto é fazer com um banco de dados. E aqui eu coloquei um skeleton loading, é só uma questão pra gente implementar depois. Eu não sei nem se vai dar tempo, mas é pra mostrar que o site está carregando de uma maneira bem legal para os usuários. E aí a gente analisa também as funcionalidades do usuário, né? O que ele pode fazer nessa aplicação nossa. Aí aqui eu coloquei um pouco mais sobre o banco de dados, né? Tudo isso que eu estou explicando aqui na tarefa. E aqui eu botei aqui um pouquinho de código para vocês mexerem aí, mas não vai ser o código que eu vou usar aqui, porque eu já tenho uma ideia mais ou menos de como vai ser. É... na verdade vai ser muito perto disso aqui. Eu queria exemplificar, na verdade, para vocês. Se vocês quiserem pegar esse código aqui, vai dar certo. Aí aqui a gente usa o set item, né, como eu tinha mostrado lá em cima. E esse set item consegue guardar esse objeto chamado tarefas, né, esse array de objetos, na verdade. E aí tem o método, né, o JSON stringify, que vai transformar essas tarefas numa string de texto. E depois, quando a gente for pegar esses dados, a gente precisa fazer o parse, que é o que eu tinha falado anteriormente. E a gente vai pegar cada tarefa e vai dar uma atualização para ela, seja essa qual for, né? E depois atualizar o local storage nosso. Deu para entender bem aí, galera? Como é que tá? Meu, é super importante. A aula, Juan, eu Essa acho que vai. parte aí eu não entendo, eu só entendo quando começa a fazer. Ah, é. Mas depois você dá uma olhadinha mais no conteúdo aí. Sim, eu vou dar uma olhadinha nessa parte da. Beleza. É que às vezes eu não sei se eu uso linguajar muito técnico, é de boa. Não, 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 é porque é falta de ver o que acontece, né? Aham. Não, mas você já vai ver. É. E aqui aí tem questão de remover dados, né? Que lá em cima eu já mostrei um pouco também. A gente pode remover um item pela chave dele. Ou pode limpar o local storage inteiro, fazendo um clear. Aqui eu dei alguns projetos para vocês praticarem, né, o local storage. Uhum. E esse to-do list é o que a gente vai fazer. Vamos lá. Não sei se vocês estão acostumados a fazer o projeto no Figma. Véi, eu já fiz, tipo, alguma coisa no Figma, mas acostumado. Cara, Eu sei como funciona, eu sei como funciona. você sabe como é que funciona o processo, né? Sei, sei. Então o processo meu é assim, eu pego muita referência Uhum. de todo quanto é lugar e aí eu vou juntando e pego algumas coisas que eu acho que encaixam. Eu quis fazer bem simplificado. A gente vai ter que só notas e aí a gente vamos ter aqui, né, três colunas. Fazer, feito, cancelado. Deixar bem simples. E quando a gente clicar nesse maisinho, ele vai aparecer um formuláriozinho pra gente criar a nota. E depois a gente vai fazer a parte da edição também. Aqui eu também tracei algumas coisas, né? Como assim, pensando como o usuário iria agir aqui, né? A questão de criar notas, como que seria o fluxo, né? O fluxo aqui no criar notas seria assim: sumir com os cards atuais aqui de cima, né? A gente vai sumir com essas três colunas. A gente vai mostrar o nosso formulário de criar nota aqui.
E depois, quando a pessoa digitar aqui o título, descrição e data, apertou mais, vai adicionar no DOM que eu falo que vai adicionar aqui, né? no, nessa coluna que vai estar escondida, a fazer. E ele vai adicionar também no storage para ficar guardado é, no, no website da pessoa. Então, se a pessoa sair do site e entrar de novo, vai estar lá guardado. E depois de adicionar essa nota, a gente volta para os cards. É, essa é a primeira parte do fluxo. Também tem o fluxo de atualizar o status das notas e de editar as notas. Eu acho que fica mais simplificado pensando dessa maneira, sabe? Aqui no HTML eu separo geralmente em blocos, né? Então na parte das notas eu fiz um bloco aqui mental, que vai ser a nossa nave. Depois eu fiz 3 colunas, né? Essas 3 colunas são compostas de basicamente 2 elementos, que vai ser o título da coluna e os cards. E dentro dessa seção de cards também, né, vai ter vários elementos aqui dentro. Então é só para ter uma visualização do que vai ser, do que será, né, nosso HTML. É bem por cima, mas eu acho que ajuda muito a, na hora de criar o site. Ajuda demais. É. E aqui também eu separei já a tipografia. Isso aqui é uma coisa que eu faço também. Então eu separo aqui nos tamanhos e nos pesos. Já deixo tudo pronto. Isso aqui ele sai um pouco de... Como é que chama aquele negócio? De design? Design System. Isso. Sai um pouco de Design System, que nem a área Bing é uma área de UI e UX. Mas nessa área os caras quebram tudo em componentes. Aí tem a tipografia, ele vai deixar tudo tipografia, tudo certinho. Todos os componentes eles separam em componentes e deixa mais fácil para o desenvolvedor fazer. E aí aqui eu faço uma parte, né, desse design system, que é separar o tamanho das fontes. Beleza? Então bora programar. Bora lá. Tudo certo aí, galera? Show, tá certinho. Show. Beleza. Vamos lá. Pera aí que eu me perdi. Primeira coisa, criar lá o index HTML, o CSS e o JavaScript .css e o index.js. Dá uma aumentada na letra aqui. E aí a gente faz aquele padrão, né? HTML, clica aqui no /5. E aqui eu vou colocar um título, to-do list. Vou adicionar o link, href, importar meu CSS. Beleza. E aqui eu vou colocar o meu JavaScript. Beleza. Antes de mais nada, eu gostaria de pegar algumas informações como a fonte, né? Eu estou usando esse Josephine Sans. É uma fonte que eu achei. E aí eu venho aqui no Google Fonts. Vamos lá. Eu já tenho ela pronta aqui, mas eu vou fazer com vocês. O que eu venho aqui, eu venho e vou clicando em cada estilo que eu quero. Eu geralmente pego todos, porque eu gosto de ter uma variedade aí pra usar, né? De peso, de fonte e tal. Copio o link e jogo no read. E agora CSS, venho aqui. Como eu vou ter só essa fonte family, eu já jogo para todos os itens, né? Coloco padding margem 0 para tirar o default de todos os itens que a gente tem. E eu acho que agora a gente já consegue começar
a fazer. Aqui eu tenho umas imagens que depois vocês podem pegar até no meu repositório. Eu já exportei elas. Mas para vocês pegarem os ícones, eu sugiro que vocês venham no Fonte Awesome. Mas pode ser outro lugar também de ícones aí. E aí eu venho aqui e vou procurando um por um. Por exemplo, se eu quiser um ícone de mais, vai ter aqui um milhão de ícones de mais. Eu clico aqui e clico em baixar, download CFG. Foi o que eu fiz e aqui tá tudo na minha pastinha, certinho aqui. Tá, beleza. Agora, né, se a gente olhar aqui, eu tinha separado em nessas partes, né, em HTML. Então é isso que eu vou fazer exatamente aqui no meu HTML, com essas partes que eu separei. Se eu olhar ali, eu vou ter uma primeira seção, que vai ser minha nave. Depois eu vou usar a main aqui, né, para colocar a minha parte principal. Na parte principal eu vou ter 3 seções. Vou separar em section. E aí eu vou colocar um ID para cada uma delas. ID to do list. Copiar aqui. To do list in progress. E na verdade não é em progress, né? É done. Eu vou ter eu vou ter 3 estados aqui, né? Fazer, feito e cancelado. Beleza? E agora a gente vai ter essa main. Beleza, eu acho que a gente já consegue começar a estilizar. Galera, deixa eu só abrir aqui o rapidinho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui. Eu só entrei em outra conta aqui para ter um controle maior, se vocês estiverem mandando mensagem. Agora a gente consegue começar a estilizar isso aqui. Primeira coisa que eu pego é esse container maior aqui. Eu vejo que ele tem um fio aqui no Figma, né? Se eu clicar aqui no MacBook Air, ele vai ter essa cor. Então, pro nosso body, eu vou colocar esse background. Coloco o widget e height 100% nele. Beleza. O height eu acho que não altera, não. Se colocar 100% deixa assim. Se você colocar assim, altera. Ah, sem VH, tá? É. Mas não sei, se der algum problema, eu 100% vou não mexer. altera, não, porque... Ah, eu tinha feito isso uma vez e não tava bem de jeito nenhum. Então pode colocar sem VH que tá certo. Aí não Tem tem uma erro. propriedade que usa pra poder pegar esse 100%, entendeu? Eu acho que é porque o HTML tem uma tag dele que não deixa, não pega o body inteiro, entendeu? Ah, pode crer. Aí fica sobrando espaço. Uhum. Agora eu vou começar a pegar um por um aqui. Desses tamanhos que eu tinha separado já, né? Um H2, H3, um P e uma classe. H2, H3, um P
E essa classe que eu tinha colocado como date. De 2 pixels. Aqui é 16 pixels. 24. E aqui 48 pixels. Agora eu vou mudar o peso de cada uma delas. Aqui eu vou colocar 700, aqui eu vou colocar 600. Porque é uma... não é uma fonte tão negritada, né? Uma contra a outra. Quanto menor a importância do nosso texto, menos negritada ela deve ser, né? Então a gente sempre diminui o weight. Não sei se é assim que fala. Acho que é weight. E aqui eu coloquei como medium. Então eu vou colocar como 500 aqui. Beleza? Agora a gente já estilizou o nosso texto. Beleza? Agora aqui na nossa nave, né? Se a gente for olhar, a gente tem o notas e esse botãozinho. Então é isso que eu vou fazer. Vou colocar aqui notas. E vou colocar um botão aqui. E dentro desse botão eu vou colocar a imagem. CRC Images. E aí eu vou colocar o plus. E aí é isso. O H1 já vai estar normal. E aí a gente vai ter que estilizar nosso button para ser daquele tamanho correto. Eu venho aqui no button, pego aqui as propriedades dele. 50 pixels. Height. 50 pixels. Vou pegar o background dele. Vou colocar hashtag 222. Vou colocar a imagem, né? Pra ser... Putz, eu tinha... Ah, eu tenho aqui no meu backup. É porque a imagem dele é um SVG. Então pra gente trocar a cor dele, a gente tem que usar uma propriedade que chama filter. Também tem, eu acho que tem jeito de fazer com color, mas eu não consegui. Sempre dá problema. Aqui eu vou colocar widget 14 pixels, não sei. Aqui eu vou mexendo um pouco pra ver. Deixa eu ver qual que é o tamanho que tá aqui. 17 pixels por 18. Beleza. Essa é a nossa imagem e eu coloquei esse filter para inverter a cor dele. Beleza, essa é a nossa nave. Se eu renderizar agora, acho que vai ter uns problemas aí. Beleza. Primeira coisa que eu escrevi nota com 2A. E eles não estão em sequência, né? Então eu posso adicionar a nossa nave aqui no CSS e trocar o display para ser flex. Beleza, só que agora eles não estão alinhados, centralizados na vertical, né? Então eu vou colocar aqui Align Items Center. Beleza. Agora o nosso Só não entendi esse filter. O filter, eu tive que usar ele porque eu estou usando um SVG. E no SVG meu ele veio como preto. E para trocar ele, eu só consigo usando o filter ou alguma outra propriedade, sabe? Ele veio como o quê? Ponto SVG, a foto. Ah, tá. Você importou ele assim. Aham. Porque Mas por que eu... que usa o filtro? Oi? Mas por que tá usando o filtro? Por que que tá usando o filter? Ah, Pra mudar a cor. tá. Ele veio como preto. Se eu uso esse filter assim, ele troca para branco. Ah, você tá falando da setinha dentro? Aquela setinha dentro ali. Tava preto, entendi. Pode crer. Agora no button eu vi que ele tem... Eita, deixa eu... Eu vi que ele tem aquela bordinha dele, né? Normal. Eu boto um border unset, só para tirar a borda. Eu vi também que ele não está alinhado no centro, né? Então eu vou centralizar. Beleza, centralizado. Eu também vou colocar uma bordinha nele. Vou botar um border radius.
Deixa eu botar um border radius de 1 rem. Beleza. E aí eu também poderia colocar um gap, que é um espaçamento entre os elementos. Eu vou colocar de 1 rem, para dar um espacinho entre notas e o botão. E também a gente pode colocar aqui botão no hover, né? Para o cursor ser um ponteiro, pointer. Isso. Beleza? Ô, Túlio, Oi. o que que você usa para já atualizar automático a página? Eu uso o Live Server. É uma extensão que tem aqui no VS Code. Mas aí você não precisa ficar salvando toda hora? Eu Você já salvo. salva. Eu salvo toda hora. Você tá dando Ctrl S toda hora. Toda hora. Ah, sim. Mas você usa essa extensão aqui? Então, eu uso, mas aqui você tá. Mas aí você atualiza a página lá também? Sim. Não, eu não preciso atualizar, né? Se eu der um Ctrl S aqui, lá atualiza. Ah, tá. Entendeu? Então, Beleza? show. Aí quando a gente passar o mouse sobre, ele vai ficar como um ponteiro, né? Nós também conseguimos fazer outras animações, né? Com isso. E depois eu mostro aqui pra vocês. Que é algo bem legal. Mas beleza, vamos lá, seguindo. Aqui, vendo que ele tá um pouco diferente. Se eu quiser fazer igualzinho, né? É só eu usar o... É o border. É o border radius, só botar 50%. Aí já era. Mas é porque eu queria... Eu vou deixar ele assim, porque depois eu vou fazer uma animaçãozinha nele. Entendi. Vai ficar legal. Agora na main, nossa, a gente vai ter o seguinte. Eu vou usar o grid, display grid. Vocês sabem, já chegaram a mexer com isso? Você acredita que eu usei mais o flex? Eu quase não uso grid. Eu também, é muito difícil de eu usar o Eu não grid. gosto de usar o grid, não. Mas nessa situação onde a gente tem 3 listas, é muito bom o grid. Entendi. Porque a gente coloca aqui grid template columns, Uhum. aí eu coloco um FR, um FR, um FR. Beleza? Entendi. Só isso. O que isso vai que é fazer? isso? Hã? O que é isso? O que basicamente isso vai fazer vai distribuir o espaçamento do grid em 3 colunas. Só que ele distribui de maneira igual. Então vai ser 33% para cada um. Entendeu? É o famoso space between do flex. Mais ou menos. É, Não, mas aí o space between. tem o space Evin. Não, pode ser. Eu acho que às vezes combina assim. Mas o grid tem mais coisas. O grid tem mais coisas. Depois você pode colocar também o tanto de rows, né? Não só colunas. Sim. E aí você tem um jeito que você especifica até o tamanho de cada um lá. Tem bastante coisa. Beleza? E aí aqui, em cada uma dessas seções, né? Eu quero criar aqui um H2, onde ele vai falar pra mim o que é a seção, né? Beleza? E aqui eu vou colocar um cancelado nesse aqui. Feito e cancelado. Beleza. Temos esses 3. Eu também dei um espaçamento aqui das bordas, né? Da esquerda e de cima para o nosso conteúdo. Então, a nossa main e a nossa nave, ela vai ter um padding. Um padding left. Na verdade, um padding para cima e um padding para esquerda. Aí a gente usa aquele esquema do reloginho, né? Para cima, para direita, para baixo e para esquerda. Beleza. Agora já ficou um pouquinho melhor. Eu acho que 2 RAM vai ser melhor nesse caso. Até porque eu estou usando com zoom, né? Se eu não estivesse usando com zoom, ficava melhor. Mas beleza, a gente já tem aqui nossas 3 listas. Agora, antes de eu fazer o card em si, né? Eu gosto de testar
card. Então, como ele tem um Drop Shadow aqui legalzinho, né? Eu fiz até no Figma aqui. O Figma, se você clica em efeito aqui e faz o seu Drop Shadow, e ele transforma pra mim em CSS. Então, o hackzinho que eu uso. E aí eu venho aqui em Inspect nele. E aqui eu vou usar o card. E já pego essas propriedades do próprio Figma, né? E também pego aqui a altura e a largura. E eu já tenho o meu cardzinho. Só que os cards são iguais, né? A única diferença entre eles é a cor e a cor do texto. Então eu vou usar aqui umas outras propriedades. Card done. Aí eu vou colocar um to do, um done e um cancelado. E aqui eu vou colocar o background dele para ser branco, com a cor preta, é a cor do texto preto. Vou copiar nos outros e vou atualizar um por um. Aqui ele me deu esse background, o done e a cor, a cor é preta, tá certo. O único que vai mudar é esse aqui. A gente atualiza esse background e a cor dele vai ser branca. Lembrando que vocês podem, se quiserem deixar mais organizado, né, guardar todas essas cores no root, também dá, em variáveis. Já tem uma otimização que a gente pode fazer aqui, que eu acabei de perceber aqui. É que no caso a gente tem uma cor que repete em duas classes que a gente não precisa repetir, porque essas classes saem de uma outra classe mais ou menos, né? Então a gente poderia trazer essa color, colocar aqui, tira essa color do card done, e nessa cor aqui eu coloco como important para sobrescrever a outra classe que ele vai ter também. Por isso até que eu vou testar fazer um card aqui já na seção de cancelados. E aqui eu vou criar o H3, comprar remédio. Aqui eu vou criar um parágrafo, devo comprar remédio. E aqui eu vou criar um spam com a classe de date, eu acho que eu coloquei. E vou colocar a data. Eu consigo colocar esses dois aqui também numa div para eles ficarem mais juntos, porque agora eu vou usar o flex. E aqui eu vou colocar como class info. Beleza. E nessa div aqui nossa, né, eu vou ter uma div que vai ser card. E card cancel. Isso. Se eu for aqui, ele já está corretamente estilizado do jeito que eu queria. Só que aí tem que dar um espaçamento, né? Tanto do topo como entre os itens. Eu venho aqui. Pode ser até no card, né? Porque eles utilizam do mesmo card. Vou adicionar um padding para dar esse espaçamento interno, né? Já ficou melhorzinho esse espaçamento interno. E aí eu vou usar o display flex. E aí eu vou dar um define content space between e o flex direction como coluna. Já temos o nosso cardzinho. Eu gosto de... Oi? Alguém falou alguma coisa? Foi eu. Desculpa aí. Não, de boa, de boa. Alguém tá com alguma dúvida aí? Tá passando muito rápido? Ô, Júlio, se tiver só como repetir, cara,
Essa parte, como que você fez para deixar a compra do remédio em cima e a data embaixo? Ah, beleza. Beleza, beleza. Assim, a gente sabe que a gente tem alguns itens aqui, né? E eu vou tirar, até pra você ver como estava. Assim que estava antes, né? Então, a E, gente vai ter esses três itens filhos dentro de um card, certo? A gente vai ter esse H3, esse P, que estão dentro de uma div, e a gente vai ter uma span, que é uma data, dentro dessa div card. Então, esses dois são filhos desse card. Eu quero que jogar esse primeiro filho, né, que são esses dois itens, deixar eles em cima e a data eu quero jogar ela embaixo, beleza? Para isso eu uso flex, eu coloco aqui display flex, certo? Só que só o flex como padrão ele faz em linha, né? Então vai ter esse filho na mesma linha do que essa data. Só que eu quero eles em coluna. Então eu venho aqui, flex direction, column. Agora eles estão em coluna. É como tava antes, né? Tava igualzinho. Só que o flex me deixa também separar os itens no espaçamento total deles. Então se eu colocar aqui space between. O que é o space between? Você fala para o CSS que eu quero um espaço entre os itens ocupando toda a altura do elemento. Então se eu vier aqui inspecionar, eu vejo que o nosso card, né, ele tem essa altura aqui de 341 pixels, não, 337, mas não estava sendo ocupada, por isso que os itens estavam juntos, entendeu? entendi. Não, mas ali eu entendi porque separou ali os dois, é porque os dois estavam dentro da div, aí conta como um item e o outro conta, o spam conta como outro item. Isso. Aí eu Entendi. coloquei os dois na mesma div para eles eu dar esse espaço, esse espaçamento interno eu defini, entendeu? Show, show. Valeu. De boa. Porque a gente tem que sempre pensar como entre pai e filho, né, no HTML. Beleza. Tá. Agora que a gente tem esses cards, né, eu gostaria de fazer a criação mesmo da nota. Então, quando eu clicar nesse botão, como eu já tinha um fluxo aqui, né, desenhado, eu tenho algumas coisas que eu quero fazer. Eu quero sumir com os cards atuais. Tava dando para todo mundo ver? Eu acho que dá pra ver. Sumir com os cards atuais, mostrar um formulário para criar um cartão e depois adicionar essa nota no DOM, que é o HTML, e no local storage. E depois desse fluxo, a gente vai voltar para os cards. Eu faço essa separação, né, porque é isso que a gente vai fazer em JavaScript. Só que sem o form eu não consigo fazer nada, né? Eu tenho que adicionar o meu formuláriozinho aqui. E beleza. Só que como o form meu eu fiz em formato como se fosse um cardzinho, né? Eu posso usar aquela classe de card. Então se eu vier aqui, o nosso form é esse cardzinho aqui. Só que como eu quero ele escondido de começo, né? Eu vou colocar aqui um hidden nele. Vou colocar uma classe que vai dar um display que vai esconder display nome. E aí a gente não vai ter esse formulário aqui agora. Só que eu vou tirar ela só pra debugar primeiro. E aí eu vou querer adicionar algumas coisas aqui. O input. Deixa eu ver aqui se tem um. Esse aqui veio melhorzinho. ID. Aí eu vou colocar aqui título. Placeholder. Título. Beleza. Depois eu quero um text area.
verdade. E nesse cara aqui, ó, descrição. Vou colocar aqui como description. E o ID também description. Aí como colunas eu vou colocar 5 e 5. E aí aqui embaixo eu vou colocar um outro input. Eu acho que é date. Beleza. Type date. Só que se a gente perceber que do lado da data, né, a gente tem o botãozinho de adicionar. Então eu vou colocar uma div. Oi? Que é esse tertiário? O que que é? É, onde que tá esse tertiário? Tá aqui, ó. Aqui, ó. É um textão aqui, entendeu? Esse aqui geralmente a gente usa pra adicionar texto. Então, Aí cara, tem você colocou 5 colunas e 5 linhas. é que eu quero que o tamanho dele seja de 5 colunas e 5 linhas, mas ele pode aumentar aqui também. Ah, sim. Mas assim, se eu colocar aqui 30, 33, 33, ele vai ficar maior, tá vendo? Fica Tá. gigantesco. Beleza? E aqui eu coloquei o type date porque a gente consegue pegar a data aqui, ó, no date picker. Tá vendo? Eu nunca tinha visto esse tertiário, na primeira vez. É, o date já tinha visto? Já. Beleza. É, vai estar gravada, né, depois, porque saiu uma pergunta porque eu acabei me atrasando. Não, de boa, tá gravando isso. Aí, lembrando que só demora um pouco por causa do YouTube. Demora um pouco pra renderizar. Voltando aqui, eu tenho um botão aqui, né? E ele tá na mesma linha que esse input de data. Então eu vou colocar os dois numa div. E eu vou copiar aquele botão lá de cima. Vamos ver o que vai dar. Beleza, os dois estão quase bons. Eu vou colocar date folder. Vou colocar uma classe qualquer aqui, só para estilizar. Deixa eu só diminuir aqui. Beleza. Aí justify content space between. Beleza, agora tá mais ou menos no padrão que eu queria ali. Às vezes até melhor. E agora eu vou esconder esse formulário. Aí eu coloco minha classe lá que eu escolhi, que é a classe hidden. A única coisa que essa classe faz é colocar um display none. Correto. Beleza. Vamos aqui no index de JavaScript agora. Deixa eu só ver se o meu JavaScript está funcionando. Eu vou inspecionar aqui. Já deu um aqui. Então quer dizer que ele está funcionando. Outra coisa, uma última coisinha, eu quero dar um type para esse botão de submit. Oh, caramba. Por que o type submit, né? Porque quando eu chamar esse formulário, ele vai... Não, quando eu clicar nesse botão, ele vai chamar a ação desse formulário. Que aí eu vou ter um submit, que vai ser adicionar o cartão. Add card, né? Eu tô colocando tudo em inglês. Uhum. E aqui eu vou passar o evento do meu formulário. Agora eu vou lá pro meu JavaScript. Aí, lembrando aquela receita de bolo, eu adiciono o nome aqui. Coloco igual, abro parênteses, abro setinha e chave. Esse é a função. E aqui eu vou dar um console.log pegando o evento do que eu passei no parâmetro. Vamos ver se vai funcionar isso daqui. E para ver se vai funcionar, eu preciso primeiro tirar o hidden, né, que eu escondi. Primeiro eu precisaria de dar um event.prevent default.
Isso aqui vai prevenir alguma coisa do formulário ou de outros eventos, né? Nesse caso, o formulário ele me redireciona para outro lugar. Eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele continue na página e adicione alguma coisa que eu quero. Então, por isso que eu dou o prevent default. Porque ele tem o default, né, em inglês significa para padrão. E prevent é prevenir. Então a gente vai prevenir o padrão. O evento padrão do evento. Beleza, agora a gente está aqui no adicional card. E agora sim eu posso adicionar o hidden aqui. Hidden. Tá. Aí, primeira coisa do nosso fluxo, né? É quando eu clicar nesse botãozinho aqui de notas. Deixa eu só tirar. Quando eu clicar nesse botãozinho aqui de notas, eu quero abrir aquele formulário. Deixa eu só tirar isso aqui. Eu quero abrir aquele formuláriozinho, né? Então, como que eu abro o formuláriozinho? Eu tiro essa classe hidden. E como que eu faço isso pelo JavaScript, né? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui no botão eu coloco um on-click, naquele botãozinho lá. E aí eu quero... porque eu estou em inglês, né? Eu vou colocar show form. Aqui eu vou adicionar uma nova função. E aí o que eu preciso aqui, né? Preciso pegar o formulário, mostrar o formulário e esconder os cards que estão na main, né? Se eu olhar na minha estrutura HTML, o jeito que eu fiz foi, coloquei os cards meus na main. Se eu fechar a main aqui só vai ter os cards e as seções deles, que é o que eu preciso esconder. E aqui embaixo o form vai estar em outro lugar, então não tem problema eu esconder a main. Beleza, como que a gente pega o formulário, né? A gente consegue colocar const form document.getElement, que eu já tinha passado aí para vocês em algumas aulas, mas é o DOM. E aqui você poderia dar um ID para o form. Deixa eu dar um ID para garantir que ele é único. Dá até o ID de add card aqui para ele. Eu vou mostrar formulário, né? Como que eu faço isso? Eu coloco display. Não, pera aí. Form.style.display igual. Ah, não, na verdade eu vou fazer de outro jeito. Class_list.toggle. Toggle. Beleza, vamos testar isso aqui. Aí sim, pô. O class list, o que a gente fez aqui, né? Deixa eu quebrar em partes. Primeira coisa que eu fiz foi pegar o elemento do form. Eu adicionei o ID lá no HTML. O ID é add card. Então eu peguei esse elemento, né? Segunda coisa que eu fiz foi pegar a lista de classes dele, né? Eu pego o class list e com o class list eu tenho algumas funções. Eu posso adicionar, eu posso dar esse toggle, né? Eu posso fazer muitas coisas. Mas o que eu quero aqui no caso é o toggle. Por que o toggle? O toggle ele é como se fosse um liga e desliga. Então se eu clicar aqui ele vai adicionar, e se eu clicar de novo ele vai tirar. É assim que ele funciona. E pra mim dá muito certo. E agora eu quero pegar a main. Vou colocar a main aqui, document.getElement. Eu tô com preguiça, então eu vou pegar a main, porque se eu pego pela tag, né, a main, eu sei que só vai ter uma, porque a gente só tem uma main. E agora eu coloquei classList.toggle, o mesmo estilo o nosso outro elemento ali. E agora esse aqui deveria desaparecer. É isso aí. Beleza. Aí quando aparece um, desaparece o outro.
Esse é o nosso primeiro fluxo. Deu pra entender aí, galera? Deu. Alguém achou meio complicado aí? Só falar. Eu não entendi esse nem class list toggle. O toggle, ele funciona como se fosse um liga e desliga, certo? Então se eu for aqui inspecionar, só para dar uma visão melhor para você. Deixa eu aumentar aqui a tela. Tá vendo aqui, né, a lista de elementos do lado direito. Uhum. Acho que tá um pouco pequena, deixa eu aumentar mais. Aqui, ó. Você tá vendo que a minha main, ela não tem nenhuma classe. Beleza? Sim. E o meu form tem o classe hidden. Quando eu dou o toggle, eu vou adicionar essa classe hidden na minha main e vou tirar da minha classe que tinha hidden antes. Tá vendo? Uhum. Então é como se fosse o liga e desliga, né? Você clica lá, ele coloca, senão ele tira. Entendeu? Ah, entendi. É como se fosse o interruptor. Agora entendi. Beleza? Deixa eu arrumar aqui. Agora a gente já pegou esse fluxo a gente já tem. Só que aí é o seguinte, quando eu mandar agora essa função adicional card que temos no formulário, a gente vai querer pegar os dados do formulário e adicionar no meu local storage. Essa é a funcionalidade que a gente quer aqui. Então, como que a gente faz isso, né? A gente tem que pegar os elementos do formulário, eu quebrando em pedaços, né, em pequenas partes. Depois da gente pegar os elementos do formulário, pegar os elementos, pegar os valores desses elementos. Depois que eu pegar os valores desses elementos, eu quero persistir estes valores no local storage, que é da aula de hoje, no local storage. Beleza. Para pegar os elementos, vocês sabem, né? A gente usa o DOM, que é o document.getElementById, ou classname, ou seja lá qual for. Eu tenho uma ideia melhor para pegar esses elementos. Para isso, eu vou tirar o meu form dessa função e eu vou jogar ela para fora. Vou jogar o form aqui para fora. Porque jogando ele para fora dessa função, eu consigo aumentar o escopo dele e assim utilizar o form nessa outra função. Então aqui, quando eu colocar form. Quando eu der o console log aqui, por exemplo, form.children, eu consigo pegar os filhos do formulário. Deixa eu inspecionar aqui. Vamos lá no console. E aí eu vou clicar em mais. E aí eu vou clicar em mais aqui. Deixa eu só tirar esse primeiro log, que ele está atrapalhando. Vou colocar em mais. Agora ele me logou, né, mostrou aqui pra mim todos os filhos que tem no formulário. Então aqui vai ser o título, aqui vai ser o textchar e aqui vai ser uma div com esses dois elementos. O que eu preciso, né? Eu preciso do primeiro filho dele, que ele me retorna um array, né? Esse form.children. Ele me retorna um array, então vai ter aqui a posição 0 do children vai ser como se fosse o título. Esse título aqui do nosso site. Pera aí, deixa eu só voltar lá. Aí. Tá dando pra ver aí, galera? Porque às vezes eu divido em muitas telas aqui. Tá. O form.children, form.children 0, ele vai ser o nosso título. Porque a children é uma array. Então, vem todos os filhos desse formulário. Então a gente consegue pegar todos esses campos só pelo form, em vez de pegar pelo ID ou pela classe. Eu acho bem mais fácil. O form é um array? O form? É? Não,
uma propriedade do form é um array, que é a children dele. Ah, tá. Aí vai pegando aquele elemento pela hora. É, o children, por que ele é um array, né, o children dele? Porque ele tem 4 filhos, não, 3 filhos. 3, né? É, é porque a div é um só, né? E a partir desse array a gente consegue pegar os elementos, certo? Entendi. É melhor do que a gente especificar várias variáveis para cada um desses caras e pegar vários IDs, né? Por exemplo. Uhum. Então a gente pega aqui, um vai ser o text area e no caso o 2 vai ser a div. No caso do 2 já é um pouquinho mais complicado. Esse prevent default é pra ele parar, né? O que ele tá fazendo. O prevent default, ele teoricamente ele vai evitar um evento de acontecer. O padrão dele. Entendi. Obrigado. Porque o que acontece, né, quando você tem um formulário? Ele geralmente vai redirecionar você para outro lugar e vai fazer uma porrada de coisa. Então você tem que usar essa função para ele não fazer essas coisas que são padrões dele. Entendeu? O que acontece se tirar? Vamos lá. Ah, já cagou Já aqui. bugou tudo, já. Não deu certo nem no começo. Uai, não tem nem sentido isso aqui. Pera aí. Não, pera aí. Não poderia cagar aqui. Tá, eu não sei porque que tinha dado errado. Mas aqui, quando eu clico agora sem o event prevent default. Tá vendo? Ele redirecionou lá pra aquela primeira Isso. parte. Entendeu? E aqui em cima ele passou a descrição lá do formulário. Sim. Então ele meio que redireciona, entendeu? Não é o Sim. que a gente quer nesse caso, mas você pode ter um ponto onde você queira fazer isso. Mas mesmo assim, aí é bom tirar e se coloca depois. É. O que você faz. Às vezes você coloca pelo. Aí você usa o history lá e bota em outro lugar. Você pode fazer isso manualmente. Beleza? Então beleza. Aí eu pego aqui, pra eu pegar o valor desse título, né? Eu coloco aqui ponto .value. E do text area eu coloco ponto .value, que é a posição 1 é o text area. E aí aqui eu vou pegar a posição 2, só que a posição 2 é uma div, então eu tenho que entrar dentro da div para pegar o filho dela, que vai ser na posição 1, que é 0, né, em array. Beleza. Então se os meus logs estão corretos, vai vir os valores do meu form. Então se eu dar inspecionar aqui no console, eu venho aqui título, teste de descrição, e aqui eu vou colocar um date qualquer. Beleza, pegou os 3. Certo? Agora a gente consegue colocar esses valores numa em variáveis, né, para ficar mais legível. Senão tá louco. Ficar usando assim toda hora não tem como não. A gente coloca aqui description, esqueci que eu estava usando em inglês. Title, description e date. Agora é só eu copiar como eu estava usando aqui. Aqui nesse caso eu uso desta maneira assim. E aí o que acontece é que toda vez que eu precisar do form children 0 value, é só eu colocar aqui console log ou usar o title, né, para qualquer um desses valores. Fica mais legível. Beleza? Então a gente pegou os valores já desses elementos e pegamos os elementos do formulário. Agora a gente vai persistir esses valores no local storage, que é o que a gente estava aprendendo aqui, a nossa aulinha de local storage. Quer ver? Deixa eu puxar aqui. Tá. No caso aqui, na hora de inserir, né, esses valores, a gente vai usar o local storage .setItem.
E aí, como chave, eu quero colocar aqui tasks, porque eu tô colocando tudo em inglês. E aí eu vou colocar esse JSON Strongify. Strongify não, Stringify, né? Que eu vou transformar ele em texto. E aí eu vou passar um objeto, né? Que eu vou colocar new task, vai ser igual ao title, description, eita, e o date. Todo mundo acompanhando aqui? Como é que tá aí? De boa? Pode seguir? Nossa senhora. Beleza. Aí aqui é o seguinte. Eu quero passar, né, um array com essa minha nova tarefa. Na verdade eu vou só passar essa nova tarefa e a gente vai ver como ficou, se deu certo ou não. Como que eu consigo testar o local storage aqui, né? Deixa eu tirar o zoom todo. Tá meio Esse zoado. string é o que mesmo? Stringify é transformar numa string, né? Num texto. Ah. Beleza? Deixa eu só tirar Qual um seria o pouco JSON do... que eu tô pegando? Oi? O JSON tá pegando qual objeto? Como assim o JSON? Ah, que você colocou JSON. Ah, esse é uma propriedade, uma função do JSON que ele transforma objeto, né? Que esse new task é um objeto, em string. Entendeu? Então a gente passa um valor que é um objeto, ele vai transformar em string pra gente. Ah, entendi. É como se colocasse isso tudo aqui entre aspas. Por que no date você colocou 2 children? Esse children 0 ele é o quê? É porque o children 2, você lembra que é uma div? 2 eu sei, é. O 2 é o terceiro elemento, né? Que tá pegando form. Isso, é esse. Que é a data. É o do form, né? Ó, tá viajando. É do form. Essa data aqui, beleza? Uhum. Agora esse Não, 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 zero- não. Pera aí. O 2, ele é a div. Ah, tá. Separou por div. E é uma div que tem o input date e o button submit. Ah, tá. Então, Por isso que ele pega o children de novo na colocar posição o 0. 0. Entendeu? Ah, Sacou agora? entendi. Beleza. Você entendeu esse stringify? Entendi, tem que. Ele transforma o objeto em string. Ele joga. É tipo se ele jogasse É, aspas. E sim. por que a gente faz isso, né? Porque ele não consegue guardar esses dados se não for uma string. Só se for texto. É só se for string. A gente não pode guardar ele como objeto. Mas vamos lá, né? A gente vem aqui no armazenamento para testar isso aí. Eu Sei. venho aqui no mais. E aí eu tenho aqui meu título, meu teste. E é isso. Se eu vier aqui no teste local, deixa eu excluir esse aqui. Eu vou apertar no mais. Ele adicionou aqui pra mim. Sei. Aí ó, tá vendo? Um objeto que tem o título, descrição e a data. Pode crer? Esse objeto aí você que escreveu? Não? Ah, já vem padrão. Já. Vem dele. É, Você viu foi título, descrição, daí. Ah, entendi. entendeu? Entendi. Agora Esses entendi. três dados, né, que ele traz pra gente. É, sim. E aí a gente vai usar isso aí pra renderizar os cartões, né? Sei. Só que a gente já tem um problema agora. Hum. Porque assim, tá vendo aqui que toda vez que eu tô inserindo essas tasks, eu tô só colocando essa nova tarefa, Sim. a gente tem que pegar as tarefas antigas também. Entendeu? Tá. E a gente faz isso por... O get... É o get item, eu acho. Buscar. É get item. Isso mesmo. Então eu vou pegar aqui. Tasks. Eu vou colocar aqui old tasks, né? Porque o outro eu coloquei new. Sim. Eu vou colocar o local storage ponto get item. Que E pra aí eu vou pegar. passar a chave. Essa é a chave. Tasks. Certo?
Só que aqui já temos um problema. Porque quando ele puxa essas tarefas do local storage, ele vai trazer elas como string. Porque a gente tem o JSON Stringify. Entendeu? Esse tasks é o quê? É os cardzinhos nossos de tarefa. Mas você colocou, tipo, como se fosse um ID algum lá no HTML? É uma alguma chave, ela é uma chave. Não, é só tá aqui, nesses dois lugares. coisa? Quando a gente coloca essa chave tasks, toda vez que a gente for buscar ela, ela vai trazer isso aqui, entendeu? Ela vai trazer o que tá na frente aí. Os valores aqui, sacou? Só que aí quando a gente for buscar ela, também, como eu Ah, dei, tá, agora eu entendi. Agora eu entendi. entendeu? Entendi. Só tá definido aqui, em nenhum lugar mais. Primeiro é como se fosse o nome do parâmetro e o segundo o valor. Isso, exatamente. Ah, tá. Por isso que apareceu tasks e objeto lá. É como se fosse um objeto, ó. Pensa assim como se fosse um objeto. O objeto é o nome, Oxi. depois o valor. Blá blá. E aí ele teria aqui tasks de um lado Dois pontos. e do outro Entendi. lado seria esse J, entendeu? Uhum. Assim. É por isso que tava tasks objeto lá naquele local storage lá que você colocou. Isso. Porque ele já sabe que ele é um objeto. Sim. Se a gente inspecionar aqui, ele vai dar aqui até pra mim. Ele vai fazer. Ele vai escrever aqui, ó. Além do object que tá escrito, vai estar aqui, ó, proto object. O que é proto? Eu acho que é prototype, alguma coisa assim. Mas sempre quando vem isso aqui, ele vai te dar o tipo. Ah, sei. E nesse tipo você tem alguns padrões de objeto, que são as funções dele. Sei. Todo objeto você consegue chamar essas funções aqui. Sacou? Uhum. Entendi. Beleza. A gente vai pegar esses itens, só que a gente tem que transformar a string num objeto. Beleza? Então a gente vai usar Subir pro card, né? pra gente usar. Como assim pra subir pro card? É porque o que tiver lá no salvo no local storage, aí vai pros cardzinhos lá coloridos, né? Sim, pra gente usar também como um objeto, né? Uma dúvida, eu não entendi esse primeiro JSON. Eu entendi esse set item, né, que vai transformar em string. Aham. Só que eu não tô entendendo essa constante de text que você usou o JSON, parse, local, rouge, get item. Beleza. Local storage.get item, a gente vai pegar as tarefas, beleza? Concorda? Sim. A gente vai pegar essas tarefas que a gente setou aqui embaixo. Certo? Só que quando a gente chama esse local storage assim, ele nos retorna uma string. Porque a gente só consegue guardar como string, certo? Beleza? Sim, sim. Só que o que acontece, né? Como string pra gente, ele não serve pra nada. A gente tem que transformar ele em objeto de novo. Então como que a gente transforma em objeto? A gente usa json.parse, que aí vai transformar string em objeto. Beleza? Agora sim, entendi. Oi? Agora sim, entendi. Até porque assim, ó, se eu der um object test aqui. Deixa eu ver aqui. Quando eu for chamar isso daqui. Se ele tiver o valor, né? Object test. Beleza. É o wood tasks. Coloquei errado. Beleza. Oh, meu Deus do céu, coloquei errado aqui. Pera aí. Beleza, deu mais aqui, ó. Tá vendo?
ele vem como um objeto corretamente para mim. Então se eu quiser acessar a data dele, eu coloco o .date. E aqui ele vai trazer para mim o .date do objeto. Beleza? Agora vamos supor assim, se eu não fizesse esse parse e pegasse o item como tá, fosse dar um log nele, ele vem aqui, ó, como se fosse uma string. Então não teria jeito de eu pegar a data, por exemplo, porque ele tá como string, ele vai vir no defined. Entendeu? E não só isso, ele torna inutilizável pra gente. Que vai ser só um texto, né? Hã? Vai ser só um texto. Vai ser só um texto. Como que eu vou pegar, né, os primeiros valores? Num texto, né? Isso é difícil. Dá pra pegar, mas pelo amor de Deus. Ia ter que pegar, tipo, sei lá. Pega as posições, dá um split e trava lá onde que você quer pegar. Mas não é a estrutura correta, entendeu? Dessa mão, tipo. A melhor lógica que tem é pegar e transformar em objeto, que aí fica melhor. Tem um valor, né, velho? Uhum. Pega. E aqui eu vou colocar um... na verdade, nem isso. Nem isso. Vou colocar aqui, Vou colocar aqui, all tasks. Que aqui eu vou querer guardar todas as minhas tarefas que foram... que eu tenho, né, no site. Então o que eu preciso aqui? Eu preciso de pegar as minhas tarefas antigas. Então eu quero o old tasks. E o new task, que é a minha nova tarefa. Beleza? Esse local storage é o que vai transformar em objeto, né? É o que vai guardar no seu site. Ah, entendi. Aquele que você mandou o coisa. É onde você guarda suas informações, né? O set item você guarda no site e o get item você pega esses dados. Quando você usa o JSON parse, você transforma em objeto e o JSON stringify se transforma em string. Mas o local storage ele só serve para isso, né? Ele vai pegar um item e vai guardar um item. Ele não faz nada mais que isso. E aí, o que eu fiz aqui, né? Eu quero fazer a checagem. Se tem alguma tarefa antiga, eu quero que essas tarefas venham junto com a tarefa nova. É basicamente isso. Porque pode ser que eu não tenha pode ser que eu não tenha tarefas antigas, né? Eu não tenho nenhuma coisa no meu local storage. Então ele daria um erro aqui. E eu uso esses 3 pontinhos porque ele pega esse array meu de objetos que vai vir e ele vai colocar tudo dentro de um array que vai dar para utilizar. Destructor, que chama isso. Já eu pego a documentação aqui. E aí aqui eu vou colocar new task. Por que eu coloco a new task, né? Porque mesmo se tiver algumas tarefas antigas, ele vai substituir aqui pra mim. Se não, eu vou passar só o new task. Beleza, agora vamos testar esse código. Esses pontinhos ali antes é pra quê mesmo? O quê? Aqui? Esses pontinhos. É o destructor que chama. O destructor basicamente é assim. Se eu tiver vários dados, né, vários objetos aqui, title 1. Deixa eu só arrumar aqui. Só que nesse caso seria title 2 e title 3. Beleza? E esse aqui é um objeto. Oxe, object. Tá. É um array de objetos, né? Objetos. E aí vamos supor que eu quero pegar esse array de objeto e jogar num outro array. Entendeu? Aí eu coloco aqui const novo array. E aí eu vou colocar abrir o array e joga aqui. Com esses 3 pontinhos, ele joga tudo que está aqui dentro pra mim.
E aí eu consigo colocar alguma coisa a mais que eu quero, que é a nova tarefa aqui. Entendeu? Sem aqueles 3 pontinhos não dá pra fazer isso não. Oi? Sem os 3 pontinhos não dá pra fazer isso não. Dá pra fazer. Muda aqui Dá então. pra você fazer um for array objetos.length assim, e aí no lugar do novo array você dá um push array objetos e que aí fica igualzinho. Nós tem que fazer isso tudo? É, então fica bem mais fácil, né? Se eu usar o 3 pontinhos. Ô, louco. Bem mais legível. É Destructor que Se eu chama colocasse isso. os 3 pontinhos já dava. É bom pra raio isso aqui. Nossa senhora. É, agora a gente vai testar aqui o nosso código. Eu vou colocar aqui em armazenamento. Eu vou em armazenamento local. Eu vou limpar, né, tudo que ele tem aqui. Deixa eu excluir tudo. E agora eu vou colocar inserir um, beleza. Eu vou querer inserir um título 2 aqui. Adicionar alguma coisa diferente. E aqui ele não adicionou, será? Ah, beleza. É porque aqui eu tentei dar um valor pra uma const, né? Teria que ser um let. Beleza, deixa eu ir no armazenamento. Vou limpar de novo. Só para o teste ficar 100%. Então vou adicionar aqui, título 2. Aqui, qualquer coisa. Aqui agora eu deveria ter um array de objetos. E é isso que eu tenho. Beleza? Dessa parte de adicionar os itens aqui, é isso. Agora a gente vai para uma parte mais chatinha aí, né? Que é adicionar no... não é tão chatinho assim não. Adicionar no DOM. Beleza? Beleza. Ficou alguma coisa aí? Que vocês queiram esclarecer? Tipo, Se alguém tiver aí, só falar aqui no chat. por que você deve colocar new tasks e old tasks? Old tasks não pega tipo a nova e as antigas, não? Ah, então, aí tem todas as tasks, né? All tasks. Aí pega a velha e a antiga. Tá, entendi. A velha e a nova, né? A velha e a antiga não. É, a velha e a antiga. É meio difícil. Aí aqui, né? Deixa eu só comentar também essa parte. Eu vejo, eu verifico, né? Na verdade, se existe tarefas antigas, né? Certo? Nossa, eu tava esquecendo uma coisa importante aqui também. Que a gente precisa, né, em toda tarefa, um status para ela. Certo? Por que o status, né? É pra eu saber se ela tá... Não fazer, não fica assim. Exatamente. Então vamos lá colocar. Dessa maneira eu não consigo. E assim. Beleza. Aí toda tarefa que eu criar, ela vai vir com o status padrão to do. Porque é assim, né, que começa tudo nesse primeiro Sim. lugar. E até por isso eu vou ter que limpar de novo o meu armazenamento, porque as outras não tem esse valor. Vou excluir de novo. Beleza, agora a gente vai adicionar no DOM. Como eu já fiz a classe ali, ficou muito fácil, né, no card. Porra, por que tá gigante? Aí. Agora, pra adicionar no DOM, fica até que fácil. Pera aí, deixa eu só ver o negócio. Porque tá me incomodando. Deixa eu ver. Porque ele tá ocupando mais espaço do que ele deveria aqui. Tá dando overflow. Pera aí, galera. Só debugando aqui. CSS.
Coloca dentro de um container e coloca tipo uma margem no container. É, Easy a, pixel. a main tá usando mais do que o. Coloca o margem, né? Ah, beleza. Eu acho que eu já entendi já. Vou botar um menor. Aí, melhor. É porque o que que aconteceu aqui, né? Deixa eu explicar pra vocês. Toda vez que e isso fica até de ensinamento pra você. Toda vez que a gente adiciona um padding, o padding adiciona tamanho no elemento. Então, como eu adicionei um padding ali na nossa main e na nossa nave, ele jogou o elemento pra mais do que 100%, né? Então ele tinha aqui 100% de tamanho, que daria certo corretamente o tamanho do meu body. Mas como eu adicionei o padding, ele jogou pra mais de 100%. Aumenta mesmo. Que é Aham. espaçamento interno, né? É, isso, exatamente. Aí se eu colocar um tamanho menor, ele fica sem problemas. Isso aí, esses bugzinhos de CSS dá mesmo. Vamos lá. Agora a gente vai adicionar esse card lá no nosso DOM. Pra pegar tudo ali do nosso... pra eu ter uma referência, né? Eu já criei esse card aqui, que é esse comprar remédio. E ele vai me dar a referência de como criar meu DOM, né? Uhum. Então eu já copio ele aqui no meu JavaScript, porque fica fácil de utilizar. Então, o que que eu faço aqui, né? Primeira coisa, criar div, que é o class card container. Depois eu vou criar div class info, né? Que é as infos. Aí eu crio o título do class info. Eu crio a descrição. Aí vai ter que criar pelo JavaScript, né? Sim, vou criar tudo pelo JavaScript. Pelo React dá pra gente fazer bem melhor isso aí. Pelo HTML até dá pra fazer também, né? Só colocar, tipo, O quê? espaço vazio, aí quando eu puxar as informações, colocar. Mas aí como é que a gente faria pra vários cards? Verdade. Tipo, Porque aí a gente vai colocar um monte, né? se for só um. Se fosse um, dava certo. só pode criar um. Senão ia ter que criar um monte. Você coloca um sobrando, sabe? No HTML. É isso aí. Beleza. Aí eu vou criar aqui tudo. Depois que eu crio os elementos, eu estilizo eles. Dando classes para cada um. E depois eu vou começar a inserir um elemento dentro do outro. Pra ficar nessa mesma estrutura de árvore aqui, né? Um dentro do outro certinho. E eu sempre começo pelo o que está mais inserido dentro da árvore, né? Que é o P e o H3. Aí depois eu vou no info e span e depois no card. E aí sim eu vou colocar na seção. Né? Aí a primeira coisa que eu vou pegar aqui é a minha referência, que é a seção. Como eu quero a seção to do, vou pegar aqui to do section. E aí eu vou colocar document.get element by id. Vou colocar aqui to do list. Beleza. Vamos lá. Criar meu div class card container. Eu acho que para vocês ficarem mais fácil praticar isso aí, galera, sempre façam do jeito que eu tô fazendo aqui. Faz Comenta. primeiro o card, depois copia no JavaScript. Fica 1000 vezes melhor. Agora eu vou criar um... eu acho que assim fica ruim. Const card container. Que aí vai ser um document.create element. Eu vou criar uma div. Aqui eu vou criar card info. Que aí vai ser uma div também. As duas eu criei. Const card title. Que vai ser um... H1. Não, nesse caso é H3. H3. Assim, é bom você ter só um H1
no seu site. Ah, certo. Que é a Verdade. parte mais importante, né? Aqui no meu caso é o Notas. notas. Entendi. E aí depois aqui são os H2 e aqui eu vou fazer um H3. Ah, tá. Beleza. Entendeu? Show. Que aí desce na escala de prioridade, né? Tanto que o usuário ele percebe essas coisas. Eu tava olhando como se fosse o. Entendi. Uhum. Não li o card, não. Card description, aí eu coloco um. Nesse caso vai ser um P. Ixi. E aí depois eu vou colocar um card date, que vai ser um spam. Date element spam. Assim, galera, essa parte do DOM é só você colocar o create element e colocar a tag que você quer, né? Então aí vai ser div, h3, aí depende do que você precisa. Ah, eu achei que era input, velho. Da data. Não é, não é não. O input a gente usa pra campo que o usuário vai digitar, né? Isso aqui, por exemplo, o input. Sacou? Ah, o data também digita, não digita, não? Esse data aqui, É. ele é um input também. Mas eu não Então, sei se digita. Ele não deixa. Eu só consigo pegar aqui no date picker. é mesmo? Aham. Acho que é o. Ah, pode ser. É porque o type que eu coloquei ali, né? Type date. Beleza, eu peguei tudo, né? Mas na HTML você colocou spam também? O qual? No normal? O normal. Nesse aqui? É. Não, aqui tá. Ah, esse colocou spam, classe dele. Sim. Você não teve que colocar tipo date, não? Nesse type? caso aqui? É. Não, o type eu só tô usando lá no form. Porque aí É no com. form mesmo, é no form. É. Então, No aí form lá que não é um você form, colocou. né? No outro. Aqui. Ah, justo. Ah, é verdade. Esse aqui é como Nossa, se eu estivesse é. renderizando os cards, né? Não, entendi, Entendeu? entendi. Ele não vai alterar nada, vai só puxar a informação. É, exatamente. Pegar sessão. Esse aí já é a parte de renderização, né? Sim, sim. Beleza, aí eu criei esses cards aqui. E aí eu vou lá e vou colocar os valores deles. Eu vou colocar aqui inner HTML. Aí, no caso, no card container não vai ter, porque ele é o pai de todos. Eu só tenho que inserir os outros dentro dele. O card title aqui, por exemplo. No card title, por exemplo, eu vou colocar aqui inner HTML. Beleza? E aí como que eu pego o valor, né, daquela tarefa lá? Eu uso aqui o new task que eu coloquei lá em cima e eu vou colocar title. E aí eu tenho o title. Depois eu vou colocar a descrição. Eu vou ter description. E aqui eu vou ter o date. E lá eu vou ter o date, né? É bom a gente manter sempre o mesmo nome para não confundir. Beleza. Tendo esses três valores, né, que é o que a gente precisa, basicamente, a gente tem que estilizar também o nossas divs, né? Se eu olhar aqui a div py, vamos começar pelos menores, né? Eu quero primeiro ir nessa div que tem a classe info, essa card info aqui, né? Eu vou colocar o classlist.add. Eu vou colocar info. E agora ele vai ficar como se fosse assim, né? Div class info. Agora eu tenho que ir nesse span, que é o card date. E mesma coisa, classlist.add. E aí eu vou colocar date. A estilização que tá lá no CSS do outro já vai pra esse. Aham. Ele já pega desse index, né? Tudo que tiver aqui. Ó, da hora. Pode crer. E aí, também, a gente precisa agora pegar o py, que é o card container, que vai conter esses itens todos, e adicionar o card. E aí a gente consegue adicionar mais de uma classe usando vírgula aqui. Eu consigo colocar card
barra underline underline to do. Deixa eu só ver se é isso. É isso mesmo. Beleza. E agora a última coisa que a gente precisa fazer é adicionar isso no to-do section. Então a gente tem que dar um append no card container. Agora, pera aí, deixa eu dar a dica minha, né, que eu não estou seguindo. Era adicionar de baixo para cima. Então, vou adicionar esse H3 e esse P dentro dessa classe info. Então, qual que é a classe info, né? Esse card info que eu coloquei aqui. Card info.append. E aí eu vou querer o título, que vai ser card title, e a descrição. Card Append é o quê? description. O append é para colocar esses elementos que eu acabei de criar dentro de um outro elemento. Sacou? Não, bem. Assim, ó, eu criei esse elemento aqui, né? Ah, tá, lá em cima. Div Assim. class info, né? Que é esse card info. Aí dentro dele tem dois negócios. E dentro dele eu vou ter um H3 e um P, que eu também criei aqui, né? Tem Sim, esse H3 aqui que é o card title e o P. sim. Para eu inserir eles dentro desse cara, eu tenho que usar o append. E aí eu vou dar o append no card title e no description. Entendeu? Porque senão fica fora da div. Senão eles iam ficar. Não ia acontecer nada, né? Na verdade. Você ia só adicionar um monte de elemento que não ia estar em nenhum lugar. Hum. Agora também, a última coisa que a gente tem que fazer aqui é. Agora a gente só tem que adicionar a info e o date dentro do card. Então a gente vai colocar card container.append. Eu vou querer o card info e o card date. Esses dois elementos. E aí, não só além disso, né? Agora a gente já montou o nosso card, o card está pronto. Mas a gente tem que colocar esse card em algum lugar. Que aí vai ser a minha seção, né? To-do section. E agora sim, eu vou usar o append card container. E agora sim eu vou inserir o meu card lá. Tudo isso aqui eu vou fazer antes de trocar os elementos aqui. Ah, não. Tem que tirar esse que já tá pronto aí. O que? Esse aqui em cima? Não, pô. Esse que você criou aí, tipo, de exemplo também. Qual? Se comprar remédio aí Ah, você tá. criou- Não, eu tiro ele aqui. Tá certo. Senão ele vai ficar É, estrovando. vai ficar por cima dos outros. Beleza. Aí, o que eu tenho que fazer, né, também? Quando eu for adicionar tudo isso aqui... Deixa eu só pegar aqui. Quando eu for adicionar esse form, eu tenho que voltar lá para a página inicial. Beleza? Uhum. Então eu tenho que fazer a mesma coisa dessa função aqui, ó, show form. Só que eu vou esconder um e mostrar o outro. Na verdade é a mesma coisa. Então, melhor ainda, né? Eu poderia chamar só esse show form lá. Depois de eu fazer isso aqui tudo. Eu chamo aquela função. Porque como é um toggle, né? Ele sempre vai saber qual evento eu vou estar. Beleza? Agora eu deixo isso só no armazenamento. Deixa eu limpar de novo o armazenamento de novo. Comprar batata. Não, padaria não. Mercado. Comprar batata. E aí eu vou marcar. Você fez o contrário. Aí, ó. Beleza? Entendi. Ficou bom. Ficou da hora. Mas aí, não além disso, né, a gente teria que também, toda vez que eu renderizar esse site, trazer todos os cards, né? Então feito e cancelado agora. Sim, aí mudar também tudo isso, né?
pegar e mudar, colocar um botãozinho pra mudar pra feito e depois pra cancelado, beleza? Tem como arrastar, não? Como arrastar também tem jeito, mas aí é mais complicado. Aí já é um pouco mais complexo, mas a gente pode fazer mais pra frente. É que agora já estendeu muito a aula, né? Sim. Beleza? Eu não quero complicar demais a cabeça suas. Mais ainda, né? É. É porque é algo bem complexo. Depois tem que fazer um negocinho lá que você falou, um efeitinho. Lá no... Ah, eu faço efeitinho aqui pra vocês agora. De graça. Botão over. Ah, bem lembrado. Aí eu faço isso aqui. Aí toda vez que eu passar sobre o mouse lá, ele vira. Ele vira a bolinha. Aí também a gente pode adicionar transition, né? Pra ficar mais legalzinho. Deixa eu... Um second all. E aí eu também coloco a transition aqui. Que ele volta de maneira... Eu não sei se dá pra vocês verem. Meio bugado. Tá muito devagar. Pode ser mais rápido assim, se eu colocar de 0.5. Saca? Sim. E Tem como aí... virar esse setinho, não tem? Oi? Tem como virar esse mais pra ficar tipo um X, não tem? Porque é um SVG. Dá pra colocar também. Eu também tenho um esquema aqui pra gente fazer. Dá pra até rotacionar ele. Aí fica legal. Quer ver? Aí eu coloco aqui 90 graus. É isso aí mesmo. Tô falando. Aí, ó. Aí fica da hora. Aí a Ah, gente pode trocar o background também, colocar pra ser verde, né? sim. Mas só com esses efeitinhos assim fica muito legal. Mas beleza. Eu acho que é mais isso. Deixa eu subir o código. E se alguém tiver alguma dúvida aí, alguma coisa que quer falar, pode mandar mensagem. Vai ficar faltando só o botãozinho de fechar. Aí quando tem como fazer tipo o botãozinho de fechar ali, aí quando você clica, ele tira ele do armazenamento do local storage, ó. É tipo um botãozinho aqui, É. fechando. Tem como fazer. Aí sai do local storage, no caso. Sim, aí você tem que tirar o elemento, né? Você tem que saber qual elemento que é. É. Aí você vai ter que adicionar ele pelo JavaScript. Uhum. E aí você vai ter que adicionar o Event Listener também. Porque você tem que ter um ID único dele. E é isso Sei. que faltou aqui pra gente também. Colocar um ID único. Mas a gente pode fazer isso na próxima aula, né? Show. É porque senão estende demais, né? Sim. E até eu quero ir mais devagar com vocês pra vocês ir pegando o máximo da aula, senão nem compensa. O do lixo é grandinho até. Não é moleza não. Eu vou dar um git init aqui, vou dar um status. Eu vou querer adicionar tudo menos meu backup. Então eu venho aqui no VS Code mesmo. Ah não, vai dar muito trabalho isso aqui. Deixa eu ver. Deletar isso aqui. Não preciso mesmo mais. Até o VS Code rodando. Git status, aí a gente vai usar o git add, né? Git commit -m fit add cards. Vocês já estão craque no Git já? Já de ver aqui, né? Ver se fazem. Mais ou menos, né? Sei não. Eu quero ver vocês pegar um conflito. Aí que o trem pega fogo. Aí o programador sendo resolve, tá, mano? Aí vocês chamam o sênior. Tá louco, tem gente que não sabe resolver essas coisas não, velho. Até hoje. É, Programador. Programador pleno com isso. é o famoso analista de testes, né? Tem que resolver pra nós.
Porque, mesmo dando pull, dá conflito tem hora. É, então. Não sei o que pega pra desse conflito. É por causa das branches não estarem atualizadas, né? Geralmente é isso. Tudo Galera limpinho. esquece de dar o pull. Oi? Galera esquece de dar. Dá o pull, aham. Geralmente é isso. Até entrei numa treta uns dias desse aí com um amigo meu lá. O maluco esqueceu de dar o pull, não tava admitindo. Escramado. Aí, Eu vou deixar um readme bem simples aqui. E aí eu passo pra vocês. fechou. Eu vou jogar lá no grupo lá. Mais Beleza. fácil. Então beleza, galera? Fechou. Depois eu passo a gravação pra todo mundo aí. Amanhã então. Amanhã tem. E eu acho que é melhor a gente seguir com essa aula aqui. Não sei o que vocês acham. Eu acho melhor. Terminar o resto da. Mais um projetinho. A gente termina esse projetinho aí. Depois vê outro. Já tem mais um pro repositório seus. Sim. Depois você falou que ia ver uns que espécie de teste técnico. Qual que é? Você falou que tem tipo um Ah, ali. sim. Não, a gente vai fazer sim. Teste técnico. É aqueles testes de entrar em empresa, né? Isso mesmo. Aí a gente já parte pra esses aí, se vocês quiserem. Se tiver mais algum interessante. Mas eu acho que a gente tem que pegar mais os fundamentos, beleza? Uhum. E aí vou querer passar pra vocês React mais pra frente aí. Eu acho que daqui umas 3 aulas. Top. E aí a gente pega pra fazer Node também. Sim. Que aí o back-end. E aí sim a gente consegue entregar um projeto pra empresa, entendeu? Sei. Aí você. Inclusive, esse local storage aí, se tivesse um backzinho por trás com um banco de dados, Ih, já era, fi. Aí Já já era. botava no portfólio também. E te falar, velho, não é muito difícil você fazer isso. o negócio é saber mesmo. É você Fazer. treinar muito, né? Porque Uhum. você aprende mais de programação falhando, né? Você tentando e Sim. dando errado, e aí você parte pra outro projeto e vai. É porque o mesmo erro que você cometeu, você não vai cometer de novo, entendeu? É bom que você comete erro que você sabe que você tá aprendendo também. Bom, É. Mas beleza, então, galera. Aí eu passo pra todo mundo aí. E amanhã a gente fica de terminar isso aqui. beleza. Qualquer Show de dúvida aí, bola. qualquer pessoa tiver, manda pra mim. Valeu. 6 horas. Amanhã 6 horas. Fechou. Fechou. Valeu, galera. Depois eu Valeu, passo o até- vídeo aí pra todo mundo. Show, até mais. Tamo junto. Falou.